começou pra... Pá, Começou a cinéfila, paf! Aqueles programas de antigamente, né, batendo na mesa, pá, pá, pá. Exato. Bem-vindo ao Prosa Cinéfila, eu sou a Amanda Wade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contação de história, criação, roteiro, tudo que envolve a criação de narrativas diversas. E para isso eu estou hoje aqui com meu amigo Marcelo Lima, que é roteirista, pesquisador, escritor, né, que mais que a gente pode chamar? Professor... Professor, doutor em comunicação. Coisas afins. Né? Marcelo, primeiro eu vou falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você já começou desde sempre quis criar histórias, era a sua meta, como começou esse processo? Ótimo. Em primeiro lugar, Amanda, obrigado pelo convite, né, de estar aqui no Prosa Cinéfila. Então, eu sempre me identifiquei como contador de história, mas muito cedo eu passei a me identificar como roteirista. Porque como é que começa aí minha relação, né, com as histórias? Começa realmente quando eu sou criança ainda, né? E aquelas coisas que às vezes é meio inocente, né, que a gente nem percebe que a gente tá se inclinando. Porque desde muito cedo eu sempre gostei muito de ficar, não só lendo quadrinho, vendo desenho animado, como eu gostava de ver aquilo, jogando videogame, e ficar pensando um pouco como é que era feito, né? Eu lembro de uma coisa que eu fazia muito com meus amiguinhos, assim, de rua, que a gente ficava doido na época a gente era louco pelo Sonic, eu nasci em 89, né? Então, quando a gente começou a ter videogames no Brasil, e a Tectoy, que era a empresa que fazia videogames no Brasil, ainda existe, mas era mais forte naquela época, e ela trouxe o Sonic pra cá, então tinha todo o movimento das crianças, a gente chamava o Sonic, tinha uma coisa assim, ia pro supermercado, tinha um stand lá, um display, e a gente ficava pensando como é que a gente era capaz de um dia poder fazer um boneco igual aquele. Então a gente pegava folha de papel, ficava desenhando, porque a gente achava que o cartucho de videogame era um monte de folhinhas, com as histórias passando. Então, de lá pra cá, eu comecei a me interessar, junto com essa turma que eu tinha, eu jogava RPG com eles, né? Aquele jogo de mesa, de imaginação e tudo mais. E um desses amigos me apresentou dos dois quadrinhos, né? Quando eu tinha ali entre os 13 e 14 anos. Foi o Batman Cavaleiro das Trevas e o Sandman, do agora cancelado New Gamer. Só que esses foram quadrinhos que me marcaram muito. E eu falei, pô, eu não sabia que você tinha esse foco, porque nesse caso, o foco desses dois quadrinhos, dos autores, eram também os roteiristas, né? Que era o Frank Miller e o Neil Gaiman. Então, aquilo me deslumbrou, porque eu falei, pô, você pode ser roteirista, porque eu gostava mesmo de coisas... Sempre gostei também de literatura, mas sempre gostei mais de coisas que tinham roteiro, né? Então, filme, série, quadrinho. Então, quando eu olhei aquilo, me despertou. Eu falei, pô, então um dia eu posso ser a pessoa que vai escrever o roteiro. Nossa. E aí, de lá pra cá, foi uma paixão que eu fui me envolvendo, né? E aí eu comecei fazendo histórias em quadrinho, né? O primeiro quadrinho que eu publiquei foi ali em 2009, já tem um tempinho. Foi um quadrinho sobre o Lucas da Feira, que é um personagem importante de Feira de Santana. E de lá pra cá, você bem conhece, bem sabe como é que é. Ser roteirista e ganhar dinheiro como roteirista é muito complicado. Então, minha vida foi sendo assim. Por exemplo, teve um tempo que fazendo quadrinho não dá muita grana. Então, eu entrei pro mundo acadêmico. Então, no mestrado e no doutorado foi positivo, né? Que na UFBA a gente pesquisa, né? Você também é pesquisadora, a gente pesquisa narrativas seriadas, a gente pesquisa roteiro também. Então, foi uma maneira de me formar, né? E dentro do mestrado foi que eu me encaminhei para começar a trabalhar com audiovisual. Quando surgiu um dos colegas, né, André Félix, você deve lembrar dele, que me indicou para trabalhar na Grill Filmes, que é a empresa de Salvador, e eu comecei a fazer desenho animado e de lá para cá. Tô envolvidaço. Não parou, né? Acho engraçado essa coisa. Começar do Sonic, né, de desenho. Porque a gente é um pouco isso, né? Eu também me identifico muito com essa sua... trajetória de infância, porque a minha era um pouquinho menos, era a Turma da Mônica, Turma da Mônica, sim. Eu sempre li muito Turma da Mônica e ficava assim, não, eu quero isso, que eu quero fazer isso. Só que com a mesma condição, eu não sabia que podia ser só roteirista, né? Eu tinha que ser desenhista e história em quadrinho, e meu desenho não é grande coisa. Nem o meu. O meu é péssimo. E aí, como fazer quadrinho sem desenhar, né? Dentro desse processo. Então, isso é uma construção. E eu acho bem interessante como você consegue, né, construir parcerias dentro dessa lógica. Como é que é, mais ou menos? Você escolhe por projeto? Como é que é a ideia? Então, o que aconteceu? Na verdade, eu tinha essa frustração. Eu tenho duas frustrações na minha vida, assim. Uma, eu queria muito ser músico, quando eu era mais novo. Eu queria aprender a tocar guitarra. Eu era muito do rock and roll e tal. Então, eu queria muito aprender a tocar guitarra. Não aconteceu. E a outra é que eu queria ser desenhista. Eu cheguei a fazer curso de desenho, né? Eu fiz curso de desenho durante uns 4, 5 meses. Acontece que, assim, eu sou muito estabanado para coisas manuais. Então, eu tentei muito, até melhorei um pouco o meu desenho, o que ajudou, inclusive, depois, quando eu fui fazer mais quadrinhos, porque, às vezes, quando eu vou pro roteiro de quadrinho, eu gosto de pensar como é que vai ser a página, né? Como é que os quadros vão estar, qual tipo de iluminação, enquadramento, então isso ajuda. Mas aí, teve essa busca que não foi muito frutífera, e aí eu percebi que eu precisava fazer essas associações. Eu falei, pô,
Se eu quero fazer quadrinho, eu preciso que alguém desenhe pra mim, né? Eu preciso que alguém cole comigo e pense isso junto. E aí, na época, eu ia pra alguns eventos de quadrinho e percebi que tinha muito, assim, aquela dupla da pessoa que cresceu juntos. Um roteirista Sim. e um desenhista que eram amigos e tudo mais. Só que a maior parte das pessoas que eu conhecia não desenhava, né? Então eu comecei a procurar. E aí, acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso, né? Eu comecei a. Isso foi em 2007, mais ou menos. Você já tinha um movimento aqui muito forte no estado da Bahia de editais para você financiar produções Sim. literárias e audiovisuais, que é uma coisa que, até onde eu lembro, no início dos 2000 não era muito comum, né? Sim. Ficou mais comum depois. Aí eu vi a possibilidade de quê? De fazer projetos para conseguir contratar os desenhistas. Então, em cada projeto, eu fui contratando aquele desenhista que eu achava que tinha mais a ver, Sim. seja no traço. Então, por exemplo, o primeiro quadrinho mesmo foi do Lucas da Feira, foi um desenhista de Feira de Santana, que ele tem um desenho assim bem rebuscado, mas é muito nessa linha Marvel, sabe? Então, tipo, os caras são meio Sim, que é esse brucutu, aqui, né? fortões. Não, esse daí Esse eu já é o não outro. trouxe ele. Ah, tá. Então os caras são mais fortões. E o personagem principal, ele é um personagem que ele tem essa dupla. O Lucas da Feira, só contar um pouco sobre ele, assim, né? Sim. Ele é um personagem negro que ele foi escravizado ainda quando criança, porque ele nasceu em 1808, né? Então ele já foi filho de duas pessoas que foram trazidas da África. E ele conseguiu construir um bando, né? Ele conseguiu ficar 40 anos sobrevivendo de pequenos furtos, assim, na estrada entre Feira de Santana e Cachoeira, porque ele é uma figura histórica, ele existiu de verdade. E aí, hoje em dia, em Feira de Santana, tem algumas pessoas que vêm como herói, outras vêm como bandido, e tem toda uma mitologia. Eu achei que isso tinha muito a ver com a maneira como a gente pensa alguns personagens de super-herói. Então o ilustrador entrou dessa pegada. Meu trabalho mais recente, que é o Afrofuturistas, que já é uma parceria com o Renato Barreto, que já trabalhou comigo em muita coisa de animação para criança. E como é o primeiro quadrinho, de todos os quadrinhos que eu fiz, é o primeiro para criança. Então legal. Encaixou com a arte dele. Que é bacana também dizendo, porque quadrinho, coisa de criança, né, gibi, que é a mesma coisa que vem para animação, filme, né? A animação, filme é para criança, quando você tem muitas outras possibilidades. Muitas outras. Né? Na verdade, eu acho que o público de quadrinho no Brasil, as pesquisas feitas no Brasil, não só no Brasil, mas revelam que acho que a maior parte do público hoje é mais adulta de quadrinho. Na verdade, é até um dilema que os quadrinhos têm vivido, porque cada vez mais você tem menos renovação de público. Você tem mais gente velha lendo, os quadrinhos ficaram mais caros. É verdade. Eu lembro quando eu era criança que às vezes sobrava R$1, você ia na banca e comprava um quadrinho com R$1. Hoje em dia todos os quadrinhos, né, formato tudo livre, graphic novel. Tudo graphic novel. Então você tem... É difícil renovar público. É verdade, mesmo. Porque o público novo tá indo para o audiovisual muito, né? No celular, nos tablets, né? Não tem mais essa coisa do papel. Eu não digo nem que é pra filme e série, mas é muito pra... Às vezes, né? Você vai pra conteúdo de redes sociais, por exemplo. Sim. É uma mudança de construção. E esse paradigma de procurar, precisa de um ilustrador pra fazer um quadrinho, é muito parecido com um roteirista, precisa de um diretor, né? Porque a gente tem muito essa lógica de, meu Deus, eu não quero ser diretor, eu quero escrever meu roteiro. Sim, é parecido. Ou você tem alguma pretensão de direção também, como é que tá? Só uma coisa, é parecido, mas eu acho, de modo geral, não sei se ainda estou atualizado nisso, porque eu participava muito mais da cena, assim, de quadrinho, de ir pros eventos, e, por exemplo, um dos eventos, né, maiores que tem recente, que é o Comic Con Experience, eu não costumo ir, né? Mas o que eu percebia na época que eu tava indo mais pra perto, assim, é que o roteirista de quadrinho tem mais respeito do que o roteirista de audiovisual. Por quê? É sério, tem mesmo, tem mais. Porque quando você senta com um desenhista, ele quer... Muito desenhista, inclusive, pede pra você, tipo, pô, mas me sugere aí como é que você tá pensando no enquadramento, como é que você tá pensando no uso da cor. Então, tem uma ideia de que o roteirista que faz quadrinho, ele também é meio que diretor do quadrinho, entendeu? E divide esse espaço com o ilustrador. Quando a gente vai para o audiovisual, geralmente a gente faz o roteiro, entrega pro diretor, e são raros os que mantêm você por perto, né? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, de certa forma, eu acho que no audiovisual a gente tem um pouco esse lugar que eu acho que a gente tem que lutar muito pra mudar, que é muitas vezes deixar o roteirista de lado, ou quase entender que o roteirista, você já fez a parte técnica, agora deixa comigo, né? Tanto que, assim, eu nunca pensei em dirigir, mesmo assim. Se eu dissesse assim, pô, hoje eu acordei doido pra poder dirigir um filme, nunca tinha pensado. Mas, mais recentemente, eu tive uma experiência de direção no ano passado, foi de uma média-metragem em Feira de Santana, que deve estar pronta aí em algum momento desse ano, que é, inclusive, junto com o pessoal lá da Grill Filmes, a gente fez um filme sobre um painel que tem na rodoviária de Feira de Santana, que tem uma história incrível pro painel. Legal. É um projeto meu que eu já tinha há muito tempo que eu pesquisava. Mas porque ficção ou documentário? É documentário. E tô fazendo agora junto com o Thaís Amor Divina, que a gente tá fazendo um documentário sobre histórias dos roteiristas negros. Estamos ainda dando os primeiros passos. E esse eu vou co-dirigir, vou dirigir com ela. Ou seja, são de documentário, mas porque são histórias que eu acredito muito, que eu queria muito fazer e queria muito contar.
Ficção ainda não pensei mesmo. Mas animação, por exemplo, que eu sei que a experiência já teve, que eu tenho certeza que não deve ser nada fácil. Não. Eu já pensei, talvez a animação seja um campo que eu queira. Já o set mesmo, com atores, eu não sei. Esse é um... Sim. Eu nunca pensei mesmo, sabe? Não tem nenhuma vontade, né? Nunca bateu assim, quero muito, mas nunca bateu mesmo. Não, porque realmente, cinema, principalmente, né? Você fala Sim. audiovisual, a gente tem que separar, né? Cinema, TV Sim, exato. e streaming hoje em dia. E games, né? E games também, né? Que você começou, Pois é. o Sonic foi que te trouxe. Exato. Mas cinema realmente ainda é um celeiro muito da direção, né? Sim, Roteiro, você vê, sim. o próprio Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, o primeiro prêmio do Ainda Estou Aqui foi pra roteiro em Veneza. Exato. Ninguém nem fala no nome dos roteiristas. E nem fala o nome, nem sabe o nome dos roteiristas. Um dia desse eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito, e no final eles já tinham levado a Fernanda Torres pra poder falar um pouco do filme. Aí no final eles falaram assim, não, e hoje vamos estender nossos agradecimentos pra além da Fernanda Torres. Aí falaram todos os atores, falaram os diretores, os produtores, falou uma galera, e não tocou no nome dos roteiristas. Eu falei, realmente, assim, o que é uma coisa, assim, meio aberrante, né? Porque quando você pensa a maneira como o audiovisual, né, se estruturou, roteirista, produção e direção como, né, os primeiros nomes. E, claro, depois a interpretação também. Mas a gente tá perdendo o roteirista como uma figura de destaque. E a gente tá perdendo isso também, agora que eu tô vendo, na própria TV. Porque a TV era o celeiro dos roteiristas, de novela. A novela era do autor da novela e escritor. Exatamente. Agora a direção tá ganhando força também. É uma direção de fulano. Exatamente. Então tá tendo uma coisa legal. Né? Tá tendo uma outra... Isso eu acho... Tem uma coisa assim que... Por isso que eu nem pensava, porque assim, a gente olhava sempre pra grande indústria, né? Indústria dos sonhos, que é Hollywood. Quando você olha pra Hollywood, geralmente o roteirista também é produtor, né? Sim. Então ele é ouvido, né? Você escreveu um episódio, você vai pro set, você vai opinar, você vai falar, pô, quando eu escrevi essa cena não era muito bem esse tom que eu tava imaginando, você negocia ali com o diretor, e eu acho que isso é tão fantástico, eu sempre era isso fantástico, eu falava, pô, mesmo que eu não queira dirigir, minha voz tem que ser ouvida depois, né? Porque se eu parei em casa pra pensar naquilo tudo, pra encenar aquilo na minha mente, algum objetivo, né, eu tinha. Que é muito para além do que muita gente acha, às vezes, que roteiro é só uma coisa técnica. Não é só uma coisa técnica. Pelo contrário, é muito mais criatividade do que técnica. Tanto que, enfim. Mas, assim, aí eu ficava com isso na mente. Tanto que eu ficava assim, eu nunca vou querer dirigir. É muito melhor ir produzir. Ir lá, conversar com as pessoas, ouvir, ver o que tá acontecendo. Só que a gente não tem mais quase essa figura. Nem nos Estados Unidos, eu acho que agora tá nos fins. Eu acho que isso vai gerar um monte de série ruim, assim. Já tá gerando, né? Mas acho que vai gerar piores ainda. Mas vamos pro seu trabalho aqui. Tá, vamos lá. Temos lá depois, aí tem esse do Bicho da Chegou à Feira, que é um pouco sua história, né? Assim, o que eu trouxe aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Aqui do lado, né? Esse quadrinho aí, O Bicho que Chegou à Feira, na verdade, assim, ele é um livro que ele é uma adaptação. Não sei se dá pra ver assim. Dá pra botar desse lado. Ele foi publicado em 2018, já tem um tempinho. Ele é uma adaptação do livro de Muniz Sodré, que tem o mesmo nome, O Bicho que Chegou à Feira. E é importante falar, né? Eu sou de Feira de Santana e eu passei muito tempo em Feira de Santana pesquisando o passado da cidade. Que é uma cidade que você chega hoje... Eu não vou... Não é porque é minha cidade que eu vou falar bem dela. Você chega hoje e não tem muito atrativo na cidade de Feira de Santana, virar uma piada. Você fala, pô, feira, vai fazer o que em feira? E quando você olha pro passado da cidade, tem uma cultura... sertaneja, assim, que se constitui exatamente em torno da feira livre, pessoas que vêm de vários lugares para poder vender, mercadoria e tal. E isso traz junto cordel, repente, o próprio cinema de rua, que era uma coisa muito comum. O próprio reggae também, né? O reggae também. Então, tem um monte de coisas legais, mas que parece que tá mais localizado, que ainda sobrevivem na cidade, mas que parece que aquele momento do fervo tá localizado ali, década de 60, década de 70. E o livro de Muniz Sodré se passa exatamente, um mês depois que a ditadura militar começa, e ele mostra as implicações da ditadura em Feira de Santana. Inclusive resgata umas figuras históricas que eu nem sabia que existia. Como o Capelão, que é um padre, que ele existiu, mas de fato. Ele veio da Polônia para poder caçar comunistas. Né? Então, é uma história que ele veio de lá, a família dele foi massacrada por alguns comunistas. Ele vem pra feira e faz o contrário. E ele é um padre. Então, tipo assim, é uma figura assustadora, né? Então, esse livro aqui, publiquei ele em 2018 e a gente vai ter uma reedição dele agora. Entre o segundo semestre desse ano e ano que vem. Por isso que eu tinha trazido ele, pra mim é um livro muito importante. Apesar de ser bem localizado, né? Talvez alguém diria que é um quadrinho regional. Mas ele tá bem nesse lugar aí. Tá. Agora o seu, digamos assim, até então, o seu best-seller, né? Seria os Afrofuturistas. Esse quadrinho Os Afrofuturistas. Os Afrofuturistas, que é um quadrinho que virou animação e agora é peça de teatro, né? Então, a gente fez uma pecinha dele de animação, né, de divulgação. Ele ainda vai virar... Eu ainda quero que ele vire uma animação completa, né? Sim, uma série mesmo. Mas no final do ano passado a gente conseguiu um recurso para poder transformar ele em peça de teatro, que a gente está agora trabalhando
Na verdade, foi um estalo que surgiu quando foi fazer o lançamento do quadrinho em São Paulo. Tem uma dramaturga que fez uma versão para crianças. Eu Legal. assisti, me encantei e falei, pô, vamos escrever. Então, ela já tinha feito uma parte e a gente conseguiu o recurso para poder transformar. E realmente, assim, até me surpreendeu. Apesar de, quando eu pensei no quadrinho, eu queria que ele fosse bem popular. Sim. Sabe? Eu pensei nele, pô, fazer uma coisa que seja muito acessível para crianças. Como você também escreve para crianças, você sabe que a gente tem que procurar uma linguagem simples, mas tem que ser instigante. Sim. Porque se for bobo demais, a criança não entra. A criança não vai se envolver. E tinha esse lugar que ali, 2020, 2021, foi até um tema que depois foi um pouquinho deturpado, mas tinha muita discussão sobre o futurismo, Sim, né? sim. No Brasil, e não só no Brasil, no mundo. Uhum. E a gente sabe que muito disso surgiu, infelizmente, com a morte de George Floyd, e aí trouxe uma série de discussões e tudo mais. E eu queria trazer o conceito para dentro do quadrinho de uma maneira que as crianças conseguissem embarcar. Porque tudo que eu via era para o adolescente, Sim, ou para ou jovem adulto, ou para adulto, né? De modo geral. Sim. E aí o quadrinho surgiu daí. E aí veio vindo as ideias de trazer para Salvador, trazer essas coisas elas se transformarem. Os ancestrais orixás. Os ancestrais das crianças que estão em Salvador também, que elas ganham poder ser passado de geração em geração. E essas crianças, elas acabam tendo uma pegada... Apesar de tudo isso, eu até brinco, aqui no Posso Fácil eu escrevo, que é como se fosse um Minas Superpoderosas, mas em Salvador, entendeu? Sim. É uma história de super-herói, com humor, brincadeira. Exato. E pra minha alegria, as crianças adoram. Assim, todas as crianças que leem amam. Eu já fui pra essa coisa de falar em escolas e tudo mais. Sim. Inclusive, a gente vai fazer agora daqui a 2 semanas, a gente vai fazer uma doação de 110 exemplares numa escola estadual, que já trabalhou com quadrinho, e a gente vai levar o quadrinho e fazer toda essa, né, a contação de história. A contadora vai vir pra cá, fazer uma festa danada. Massa. Vai ser bem legal. Legal. E tem essa, como você falou, tem essa coisa do infantil, do apelo, de ser uma coisa curiosa, de ser super-herói, de ter uma questão também de raiz africana, né? Porque o afrofuturismo traz dentro da lógica, mas tem uma coisa educacional também, né? Acho que tem uma coisa muito em voga atualmente do antirracismo, de valorização da cultura ancestral. Isso é uma coisa que é engraçado. Quando eu fiz o quadrinho, eu não pensei nisso, tá? Assim, tipo, não pensei logo de cara, vou fazer uma coisa educativa. Quando eu fui, né, eu levei o quadrinho para algumas editoras, né? E aí a editora Veneta, que é uma editora muito respeitada no universo de quadrinhos, né? Eu acho que de editora independente ela é a maior, uma das maiores no Brasil. Uhum. E a editora falou, pô, eu quero muito isso porque eu consigo ver isso aí entrando em escolas. Eu não tinha pensado nisso ainda. Quando ela falou isso, aí me despertou que eu podia botar um glossário aqui, tem um glossário no final, todas as referências. Sim. E como tem muitas figuras históricas dentro do quadrinho, tem lá também. E isso ajudou muito na adoção para as escolas. Sim. Tanto que o segundo volume, que a gente já está, né, trabalhando, pensando, uma parte do cenário do segundo volume vai ser na escola. Que a gente falou assim, pô, as crianças gostaram tanto. E quando a gente vai nas escolas que elas ficam tão animadas, que eu falei, vamos botar a escola também, sabe? Então teve essa consequência. Só que foi da maneira que eu mais gosto, que assim, tem momentos, óbvio, né, que os personagens têm momentos expositivos, falam conceitos, mas a ideia é ser entretenimento do início ao fim, entendeu? Sim. Porque, né, a gente trabalha com um desenho animado. Se você for desenho animado, educativo, sem ter brincadeira, a criança não vai assistir. É chato. É chato. E a criança percebe, isso aqui parece livro de escola, sabe? É chato. Aquela então, coisa, não né? entra. Mas essa coisa de adaptação, né? Adaptar pra série, adaptar pra teatro, é uma forma também de propagar ainda mais a linguagem, né? Você vê que as crianças também estão lendo muito. Como é que você vê esse mercado dessa transitando, né? Entre essas linguagens todas? Tem também um pouco da minha coisa, porque assim, eu até tava brincando, né, que o nome do podcast é Prosa Cinéfila, mas eu não me identifico como cinéfilo, assim, por quê, né? Não sou contra cinéfilo também. Porque cinéfilo é uma palavra forte, é alguém que realmente estuda, tem uma conexão com o cinema, sabe? Eu sempre penso aquela pessoa que fala assim, não, mas ir pro cinema é muito importante. Eu, às vezes, muitos filmes eu acabo assistindo em casa, fico nessa preocupação tão grande. Mas uma coisa que eu sempre fui, desde criança, é uma espécie de consumidor transmídia, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu gostava de personagem, eu gostava dele no quadrinho, eu gostava no videogame, ficava indo atrás. Até hoje sou assim. Então, acabo cruzando essas fronteiras. Sim. Então, toda vez que eu penso em um projeto, eu fico assim, pô, mas seria legal se você pudesse adaptar em algum momento, entendeu? Sim. Porque eu acho a coisa da adaptação super legal, porque você pode dar um recorte na coisa que você gosta mais. No caso do quadrinho, uma coisa legal da adaptação dele pro teatro é que, geralmente, o quadrinho você não tem como contar uma história muito longa. Sim. Isso é um problema do formato de quadrinho que a gente tem hoje em dia. Quando você faz... Se você pegar e adaptar um quadrinho pra um longa-metragem, não dá. Um quadrinho de 80 páginas. Ele vira um curta. Exato. Porque a gente gasta mais tempo, mais espaço de página pra contar a história, né? Aí no teatro não tem tanta essa dificuldade. Então, algumas coisas... Porque, por exemplo, quando eu terminei o quadrinho, aí já fui fazer logo minha autocrítica, fiquei, pô, queria ter mexido nisso. Mas eu queria ter aprofundado mais cada um dos personagens.
No quadrinho, eu acho que eles três estão ali, dá pra ver um pouco a característica dos três, mas eu queria tridimensionalizar mais ainda, mas não tinha espaço. Aí no teatro a gente já fez isso, tem cenas exclusivas pra cada um e tal. Entendi. Aí isso me empolgou, entendeu? Entendi. Dá pra ir trabalhando assim. Mas você falou que não é cinéfilo, mas você Sim. não quer trabalhar com cinema, ser roteirista de cinema, por causa dessa questão da Não. desvalorização ou porque não teve oportunidade? Não, assim, na verdade já produzi coisas, só não teve. É produzir assim, já escrevi roteiros e coisas voltadas pra cinema, só não foi produzido. Tá. Então, realmente, as coisas que minhas foram produzidas são quadrinho, série e agora teatro, né? Mas, não, de forma alguma, pelo contrário, assim, o não ser cinéfilo não quer dizer que eu não amo nem gosto de cinema. Pelo contrário, na verdade, ultimamente, até a maioria dos projetos que eu pensei pra série, né, projetos que eu desenvolvendo Bíblia e tal, mais pessoal, quando eu terminei, eu falei, não, eu queria fazer um filme, assim, porque a série é um comprometimento grande, né? Você tem que ficar um tempo Sim. pra poder fazer. E no mercado que a gente tem no Brasil, eu sinto que um longa-metragem é mais fácil de produzir, entre aspas, mas hoje em dia, especialmente, depois dessa época de pandemia que a gente teve, eu sinto que tem essa mudança de mercado, né? As pessoas estão vendo mais Sim. filmes do que Sim. séries. Então também tem essa. Vai ficar assim, um filme às vezes é o suficiente. Precisa passar 50 temporadas, né, fazendo aquela coisa. Exatamente. Tá. Então, já que você puxou o mercado, vamos fazer isso, depois a gente volta pro cinema. Tranquilo. Como é que tá o mercado hoje? Porque você é uma pessoa também assim, que a gente veio pra brincar, né? Baiano de exportação, né? Você trabalha aqui, seus projetos, mas você também tá no grande mercado, já trabalhou com streams, com algumas coisas. Como é que você vê, né, esse momento atual, né, do nosso mercado? A gente está num momento complicado, vou dizer assim. Por quê? Ao mesmo tempo que está complicado, está um pouco melhor do que em outros períodos. Mas também está pior, no geral. Mas deixa eu ir por partes, não vou me embolar. Porque, na verdade, assim, para falar sobre isso, eu acho que a coisa mais importante é lembrar que a gente tá na Bahia, né? Tá no Nordeste. Então, quando você brinca com a coisa do banho de exportação, eu dei uma sorte danada, né? Pra não dizer, tipo, foi só meritocracia, empenho. Quando eu comecei a fazer um movimento de me... Porque, assim, teve esse momento que os streams começaram, né? Sim. A surgir. Porque antes a gente tinha o quê? A gente tinha o dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual, tinha dinheiro de edital... E principalmente se você tá no Nordeste, qual era a chance de alguém da Bahia, sei lá, ter dinheiro da Globo pra produzir alguma coisa aqui? Muito raro, né? Acho que a gente teve, inclusive, aquela coisa do Dramaturgias Globo. Sim. Teve até o filme de Gilda, foi 2018, 19? Mas era um projeto que já tinha em outros estados e não tinha aqui ainda. Isso, exato. Então, naquele momento, teve uma hora que tava começando, né? Eu acho que começou a ter um papo sobre se tornar roteirista no Brasil, né? Sim. Tanto que a ABRA, né? Que é a Associação de Roteiristas, ela começou a crescer muito. Acho que ela tinha, sei lá, 200 membros, de repente já tinha 500, 600 pessoas. Porque roteirista virou uma coisa viável. Foi depois da lei da TV paga, né? E, na verdade, a lei da TV paga, por exemplo, eu passei 3 anos, acho que foi 2 ou 3 anos, contratado da Griot como roteirista fixo. Eu nunca ia sonhar que isso fosse uma possibilidade até você surgir essa lei. Que nem eu com a Origem também. Que nem você com a Origem. E aí, eu até falo hoje, às vezes quando eu vou dar aula de roteiro com o pessoal mais novo, você não sabe o que foi a lei da TV paga pro roteirista. Sim, porque a gente só sonhava em ser roteirista pensando assim, ou eu vou trabalhar com publicidade ou institucional, né? Eu nunca trabalhei com publicidade, mas eu trabalhei com institucional. Eu trabalhei no Senai fazendo videoaula, em 2000 e lá vai tanto. E aí eu falava assim, ou você vai fazer isso, ou você vai, sei lá, tentar ir pra Globo, tentar ir pro Rio de Janeiro, tentar sorte pra entrar em alguma dessas emissoras, então, que é difícil de fazer. Só dar uma pausa pra quem não sabe que a lei da TV paga, né? A lei da TV paga surgiu como uma reserva de mercado, digamos assim, né? As TVs por assinatura que existiam no Brasil passaram a ter obrigatoriamente conteúdo de produtoras independentes brasileiras no horário nobre. Uma quantidade de 3%, não é isso? Era. Então, você vê, 3% já mudou toda uma rotina de mercado. Tinha uma quantidade de tempo, né? 5 horas semanais, coisa assim. E exatamente, era aí onde eu entrar. Quando surgiu a lei, você começou a ter... cadê o conteúdo? E aí, junto com a lei, surgiu o fundo setorial, né? Que não sei se era antes ou depois, mas que ele dava dinheiro, né? Pra você, ele conseguia dar fomento para que essas obras surgissem. Exato. Então, começou a pipocar obras independentes no Brasil todo. Inclusive, porque lá no começo, lá atrás, as regras eram um pouco menos... Porque, assim, quem vai lidar com isso hoje, com fundo setorial, se quer dinheiro... Tem um monte de regrinhas que não tinha antigamente. A maioria do dinheiro mesmo vai para produtoras grandes. Sim. Lá atrás não tinha isso, né? Você tinha uma avaliação. Inclusive, nunca vou esquecer, o Fundo Setorial avaliava a trajetória do roteirista antigamente. Você mandava um projeto, o pessoal lá, deixa eu ver se esse roteirista aqui faz sentido com esse projeto. Hoje em dia a gente nem conta mais ponto, né? Acho que a pontuação é só da produtora. Então aquilo ali deu, né? Essa coisa toda. E aí eu resolvi me dedicar. Aí eu lembro que em 2018, 2019, eu comecei a ir pra pitchings fora da Bahia. Sim. E foi exatamente quando tava se estruturando mais esse mercado. Eu lembro que o primeiro pitching que eu fiz, que foi num projeto ligado ao Itaú Cultural,
que era uma oficina da Ana Maria Gonçalves, aí ela escolheu 3 pessoas depois, eu fui escolhido, fui lá, até me senti muito importante, porque pagaram hotel no Rio de Janeiro, eu nunca tinha visto isso. E quem tava na banca era exatamente a executiva da Netflix, lá para 2018, 2019. Aí terminou, eu não fui o vencedor do pitch, fiquei em segundo lugar, quem ganhou foi a Juliana Baliego, não, Tamires Hilário, na época. E aí eu fiquei em segundo lugar, mas ela falou, ó, a gente tá abrindo um negócio de treinamento para roteiristas negros dentro da Netflix. E aí apresentou e eu fui convidado para fazer parte dessa turma em 2020. Aí isso abriu porta, porque em 2020, aí depois fui indicado para um projeto na Amazon para Paramount. Eu passei por quase todos aí. Nem todos os projetos serão desenvolvidos, porque aí já é um outro papo que a gente pode ter. Mas deu para ver um pouco como é que era essa realidade. Só que aí, entrando na questão do mercado que você falou. Teve um período, esse período que coincidiu, por isso que eu falei que teve uma sorte danada, coincidiu esse período de chegar aos streams com pandemia e ainda com essa discussão racial, que não era uma discussão colocada dentro dessas plataformas. Então, essas 3 coisas acabaram sendo, obviamente, né? Não vou dizer que a pandemia foi proveitosa para mim, mas criou um cenário em que, pelo fato de eu estar no Nordeste, isso não era um problema, porque as salas de roteiro eram todas online, você podia... E eles estavam no desespero porque eles não conheciam o roteirista suficiente para indicar, especificamente roteiristas negros. Então, começou a criar um caldo ali que foi gerando, né? Eu lembro que tinha uma época ali em 2021 que eu tava recebendo proposta de sala de roteiro, às vezes 2 vezes na semana. Uau. Tinha a toda a Globo que me ligava, pô, eu queria que você participasse e tal. E eu, né, na época, era tudo certinho. Porque tem uma coisa que quando você assina um contrato desse, você se torna exclusivo. Sim. Mas que você não seja CLT. Só que na prática, aí, né, eu vou falar a verdade, eu nunca fiz isso, tá? Posso falar. Na prática, o pessoal assina e faz 2, 3 salas de roteiro ao mesmo tempo. Sim. Eu nunca fiz isso porque eu era todo certinho. Então, eu acabei recusando projetos grandes depois que eu vi saber que o projeto era. Eu falei, pô, eu participei, eu queria ter participado. Mas enfim, mas aí, ótimo. Muitas oportunidades e tal, mas aí acabou a pandemia, teve aquela bolha, né? Então, muitos projetos foram cancelados, né? Eu lembro que teve uma época que eu tava participando de uma sala na Amazon, e na época tinha 25 salas de roteiro na Amazon. Uau. 23 foram canceladas. Aí ficou o projeto que eu tava, continuou, mas aí depois, por outro motivo, um mês depois ele foi cancelado também. Então, isso aconteceu muito. E assim, eu conheço muita gente, assim como eu, que participou de muitas salas de roteiro cujas séries nem foram produzidas e eu acho que não serão, né? A única, de todas essas aí que eu participei, aí eu posso falar que que já tá produzida, que é a série do Passinho, que é pra Disney, que eu achei que já ia estrear agora no início do ano, mas parece que ficou para o final de 2025. Essa acho que é a única, assim, desse emaranhado. Porque eu participei de várias outras, que por um motivo ou outro, ou tá na geladeira. Isso aconteceu, assim, com 90% das produções. Uhum. E a gente chega no momento de hoje, que é diminuir o número de salas de roteiro. E eu percebo uma refração muito grande, hoje em dia, de roteiristas do Nordeste, sabe? Eu vejo muitas salas de roteiro hoje só formadas por pessoas que estão no Rio de Janeiro e São Paulo, e num formato presencial, que pra mim não faz sentido. Se tava funcionando, né, online, por que tem que levar o povo pra lá, né? Aí entre outras questões, né? Mas assim, não precisa, porque uma coisa é você fazer uma imersão, tipo, pô, tranquilamente uma pessoa daqui pode ir ficar 2, 3 semanas, sabe? Tipo, não, a gente vai fazer uma imersão, precisa de você uma semana aqui, beleza? Nossa. Beleza. Mas na hora de escrever, você escreve em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, tem eu acho um pouco um retrocesso, porque você acaba fechando nos talentos que estão só na região. Você volta algumas casinhas, né? Você tinha evoluído e agora você tem que... Você lembra como o professor Marcelo Vieira que fala isso, que ele fala assim, o pessoal de São Paulo e Rio adora dizer que está fazendo um cinema nacional, mas aqui eles estão fazendo um cinema regional. Sim. Porque é só gente de lá. Então eles não estão abarcando pessoas, talentos do Brasil inteiro. Exatamente. E aí eu entendo que para ser diretor, para ser editor de fotografia, você tem que estar lá. Agora, roteirista não precisa disso. Então isso tem feito enxugar assim, muito o número de vagas. Tem sido bem dramático, assim, na verdade. Até pra YouTube, eu tô vendo uma vaga que divulgaram, né, num grupo que eu tava. Roteirista pra um canal de YouTube, não sei o quê, mas tem que ser presencial no Rio. Eu falei, meu Deus. Você tá trabalhando no YouTube, gente, peraí. Eu também não entendo isso, gente. Não faz o menor sentido. Eu não entendo isso. Eu sempre, quando eu vejo isso, eu acho que é algum patrão que quer você perto dele. Assim. Pra mostrar, não, tá trabalhando, né? Tô vendo aqui trabalhar. E eu não sei. Até, inclusive, pra minha experiência, eu sinto que as salas de roteiro virtuais acabam sendo mais produtivas do que a presencial. Mas essa é uma opinião bem impopular, assim. Se eu falar isso, assim, com meus chefes, eles vão ficar, não, mas nunca e tal. Mas você tem esperança de melhora? Ou... Ai, eu não tenho esperança hoje de muita coisa, não, pra falar a verdade. Mas, assim, em geral, eu tô vivendo um dia de cada vez sem pensar muito no futuro. O que eu acho é que vai depender muito de muita coisa, porque, assim, a gente depende muito também de política pública, né? Sim. Nesse momento agora, eu acho que a tendência talvez seja uma diminuição mesmo de vagas, essa parte mesmo
Nordeste, eu acho que não vai melhorar tão cedo, infelizmente. Aí a gente volta pro cinema, porque realmente TV é mais complexo de fazer, como você mesmo disse, né? Você tem no Sim, mínimo uma temporada com 12 episódios, sim, você tem uma grana maior ali envolvida, um processo de produção sim, maior, às vezes você quer até manter aquela sala ali em stand-by para se der algum problema na gravação, mas o cinema não, o cinema ele é mais controlado, digamos sim, assim, né? Mesmo um longa de grande porte, no Brasil a gente não tem. O grande porte do Brasil é 1 milhão, né? sim. 1 Pois milhão é. não é nem o troco que Hollywood tem para divulgar o filme. O dinheiro de divulgação lá é até maior que o de produção, É né? isso, né? É Ainda surreal. estou aqui, foi 4 milhões de De divulgação. divulgação. Lógico que né? Walter Salles, Modesto, foi modesto Itaú, comparado com os Estados né? Unidos. Mas se você pensar dentro dessa lógica, é isso. Sim, Mas é possível produzir até como assim, mesmo que não vá para o cinemão, porque sim, também tem essa barreira da distribuição, os streams hoje em dia têm aumentado, né? sim. Então, assim, é um caminho, né, possível para roteiristas. Com certeza, assim, eu acho que ainda, enquanto a gente tem, que aí a gente depende mais ainda de fomento público, né? Sim, Você quer fazer um longa-metragem na Bahia, você provavelmente não vai ter acesso a uma boa parte da grana que você teria em São Paulo, Rio, sim, que não é direto de fomento público. Mas eu acho sim que é, porque assim, aí muda um pouco o jogo. Se por um lado eu sinto que tá tendo um pouco. É que eu acho um pouco assim, um pouco de corporativismo, essa sim. parte de roteiristas Rio de Janeiro e São Paulo. E nenhum Uhum. deles vai admitir, mas eles são muito corporativistas, sabe? De manter os empregos ali, Sim, e é todo mundo amigo e tal. E talvez eles nem tenham consciência muitas vezes, mas eles fazem isso. Quando a gente entra na questão da produção de cinema, aí eu acho que a coisa vai dissemina um pouco mais, porque realmente a grande maioria, né, da produção de cinema depende de dinheiro público. Então, esse dinheiro ainda temos um mecanismo que distribui, né? sim. Ainda acho que é longe do ideal, Regionalização. mas tem a distribuição. E aí, quando o filme fica pronto e o filme é bom, aí é muito mais fácil para um streaming adquirir, por exemplo, Sim. né? Já tá Agora, lá, né? fomentar, esse é o Já tá problema. lá, Já tá bota aqui lá, na tá minha grade, pronto. né? Exatamente. Tem todo esse Agora, fomentar original, acho difícil. Mas e em termos de referências, né? Sim. Quem são as suas referências? O que você Essa é uma gosta? pergunta aí que eu sempre fico, sabe, eu sempre fico pensando, tá, quem são minhas referências? Porque, assim, eu gosto de coisas muito distintas, né? Então, até meu universo, assim, às vezes, de coisas que eu consumo, assim, é um pouco desconexa. Porque, por exemplo, eu cresci, como eu falei, né, eu jogava RPG, e eu tenho uma referência muito grande de jogos de RPG japoneses, que é um negócio que eu sei que é Sim. o nicho do nicho do nicho. Entendeu? Às vezes eu até posto alguns. Eu fico fazendo vou postar essas stories aqui do Final Fantasy, que é um jogo que todo mundo deve conhecer. A maior parte das pessoas nem faz ideia do que é. Então, eu tenho uma mistureba assim na cabeça de. Tem esse lado de games e coisas Sim. japonesas que eu gosto, de animes, mangás e tudo mais. E outra parte de coisas. Até eu acho que talvez essa parte de coisas anime, games e tal, seja até mais forte. Sim. Mas pensando especificamente em roteiro, quando eu comecei a fazer roteiro, minhas grandes referências eram os roteiristas de quadrinho, né? Sim. Então, já cancelado e dito New Game, que aí foi uma perda muito grande pessoal pra mim, com tudo que aconteceu, né? Mas enfim. Enfim. O Alan Moore também, que é um outro roteirista Sim. muito bom. No Brasil, eu gostava muito dos roteiristas independentes, que talvez não sejam tão conhecidos, como o Wellington Serbeck, que é um cara que fez um quadrinho massa com Flávio Colim, que é o Histórias Gerais. Então eu gostava muito de pegar essas coisas, às vezes, bem específicas e dessas mídias, assim, Sim. pra me inspirar. Só que eu sempre fico assim, boiando na coisa de referência, porque eu sinto que eu fico sendo meio esponja, assim, sabe? Tá. Entendeu? Eu gosto de tudo, eu estou sempre de olho em tudo e sempre fico interessado em tudo, então eu não... Mas o não que fecho. tem alguma série que você tá vendo atualmente que você diga, essa aqui é a minha? Olha, uma série atual, eu tô assistindo uma série que eu não tô gostando tanto da temporada, que é Ruptura, mas eu tenho que assistir, mesmo não gostando. Ok. Mas, assim, animação, aí eu não tenho como negar. Steven Universe foi um negócio Sim. que quando entrou na minha cabeça ficou um tempo, assim. E porque Steven Universe me lembra essas outras coisas que eu gosto. Lembra Sim. anime, lembra Sim. Final Fantasy, lembra essas coisas todas. Então, sempre foi uma referência muito forte pra mim. E Mais no quadrinho... mais do que a Hora da Aventura, né? Mais do que Hora de Aventura se tornou. Apesar de que eu acho que eu me divertia mais com Hora de Aventura do que com o Universo. Mas como ele tem esse lado emocional, de uma saga, e muito bem planejadinha, realmente me pegou muito, assim, muito mesmo. Mas, acho que de coisas que eu tô vendo hoje, que eu tô gostando muito, que eu não sei dizer se vai ser uma grande referência ou não, pela primeira vez eu me tornei um noveleiro, nunca tinha sido noveleiro. Porque eu estou viciado, apaixonado por ela a todo momento. É uma novela que eu assisto toda semana, e é uma novela muito bem escrita. Sim, é uma novela bem escrita. Muito bem escrita. Eu assisto essa novela e eu fico sempre sorrindo, assim. Sim. Sabe? Eu fico assim, meu Deus, eu estou virando um noveleiro pela primeira vez na vida. E ela é uma que, pra mim, assim, não tem capítulo ruim, sabe? Eu assisto seja qual capítulo que for, eu amo. E eu acho bacana a forma como eles trabalham numa novela de época, a questão racial também, né? A questão racial, na verdade, várias questões identitárias Sim. estão muito bem colocadas de um jeito que você, às vezes, não força a barra, né? Eu sinto que não força a barra.
Porque podia ficar forçado, eu Sim, acho. poderia. Senhora, né? Sendo É. fama. Uma coisa que eu amei, por exemplo, eles queriam trazer as histórias dos orixás pra dentro da novela. E eles fazem isso por meio das crianças, eu achei isso muito legal. Porque tem um momento de contação de história pras Sim. crianças. Então, às vezes ela conta a história que não tem nada a ver, né, com nenhuma divindade, às vezes ela coloca lá no meio, e acho que isso torna mais interessante pra quem tá vendo, até pra alguém que, porventura, não sabe como o Brasil é, tenha preconceito. Porque ela vai observar o que a história quer dizer e como aquilo Sim. ajuda a criança. Né? Sempre A é uma se história entender. que o brasileiro gosta disso, uma história que dá um... Tá vendo o nome em inglês agora. Que passa um bom exemplo. Sim, E aí eles fazem isso na novela, achei bem, bem inteligente. massa. E, tá bom, você não é cinéfilo, mas e filme? Diga, filmes que você gosta, que você Filmes que eu sugeriria? gosto. Olha, um filme que eu gosto, é um filme bizarro, né? Ele é meio estranho. Mas é um filme que eu assisti tanto na minha vida. E que eu sei que ele tem vários problemas, sabe, olhando hoje em dia. Mas eu assisti quando eu era adolescente, eu gostava da forma do filme, assim, a coisa, a maneira como ele é filmado. É o Old Boy. Tá. Esse O filme, original, né? o original, eu perdi a conta de quanto eu assisti esse filme quando eu era adolescente, assim. E olha que hoje, eu vejo ele hoje, eu vejo que tem várias questões problemáticas, assim, a serem levantadas e discutidas. Mas eu gostava muito da forma como ele foi filmado, que ele tem uma coisa que lembra esse universo que eu gosto. É isso que eu entendeu? falei, tem uma coisa muito da cultura oriental Tem uma hora que também, né? vira uma batalha 2D, assim, que parece os jogos de briga de rua que eu jogava quando era mais novo, que o cara sai brigando com a galera. E tem uma coisa. Tem uma dimensão também que eu gosto, que é essa dimensão da coisa trágica, né? Que é meio Tá. Édipo, o cara Sim, sim. fura o olho. Eu gosto dessas coisas, sabe, bem exageradonas, assim. Esse filme tinha. Que, por exemplo, você falou de referência, lembrei agora que eu gosto de umas coisas meio dark fantasy, né? Sim. Tem um mangá mesmo chamado Berserk, que eu adoro, que é um mangá que, assim, imagina um universo medieval onde simplesmente não existem. Todos os deuses são de mentira e, na verdade, os deuses que existem, todos odeiam a gente. Né? Eles odeiam os humanos e querem fazer os humanos sofrerem. Eu gosto de história assim. História trevosa eu gosto também. Tá. E aí o Berserk, ele tinha essa coisa, assim, sabe, da coisa dark, da humanidade ser levada pro mais trágico possível. Não importa quando você luta, você sempre vai perder. Eu gosto de história também ter isso. E o Old Boy tem isso pra mim, sabe? Entendi. Mas é engraçado você falar isso, porque as suas histórias são o contrário disso, né? É, exato. Tudo que você fez até hoje. Eu ainda não fiz nenhum Dark Fantasy. Não fez nem nada. um pouquinho. Mas é uma coisa que é muito autoral, você acha que não tem espaço? Como é que tem. É, porque assim, realmente tem um lado assim de viver de roteiro, né? Eu, nas escolhas que eu faço de tempo, pra dedicar tempo às coisas que eu vou fazer para ganhar dinheiro, eu acabei sempre colocando na frente histórias que não necessariamente são histórias com consumo depois, né? Sim. Então, por exemplo, como você falou, né? São quadrinhos mais animados, com final feliz. Que também tem um outro lado de coisas, Sim. né? Se pensa Steven Universo, pensa de aventura, eles vão pra esse lugar. Mas, eu acho que pra você escrever essas coisas mais dark, no Brasil é difícil. Sabe? É bem difícil. Você encontrar pessoas que vão ler e você encontrar maneiras de financiar. Sim. Porque eu tô preso nisso, né? Como eu sou Sim. roteirista e não ilustro. Se eu ilustrasse, talvez eu já tivesse feito umas loucuras dessas. Mas como eu não ilustro, eu preciso ganhar um edital pra poder pagar alguém. O Brasil é engraçado isso. O Brasil consome muito disso quando vem de fora, mas dentro do Brasil aqui, é complicado. É como se fosse um pecado, né? Não pode. É como se fosse um pecado e assim, quando você vai pra edital, é como se não tivesse relevância. É uma coisa que eu vejo o pessoal de sci-fi falar muito, assim, tipo, se eu fizer um filme de sci-fi e colocar no edital, a chance de eu passar é quase zero. Terror também. Terror, né? E são coisas que são muito populares. Sim. Né? Inclusive, o terror brasileiro é muito. No cinema tem um terror muito forte, muito né? forte, sim. Mas E que é um gênero que é barato, né? E que geralmente se lucra muito fora. Mas na minha cabeça, tem algumas ideias que eu fico... Antes de começar a fazer coisa profissionalmente, eu era louco por mitologia nórdica. Eu tenho uma história que é meio trevosa, as pessoas vão morrer. Só que ficou lá guardado. Tá guardado lá na gaveta. Um dia sai. Um dia, Quando você for uma pessoa rica que possa produzir as suas próprias coisas. Exatamente. Talvez, quem sabe. Pode ser aí que é isso. Mas, então, assim, pra gente, né, ir fechando, alguém quer começar hoje sendo roteirista, aqui na Bahia. Qual a dica que você dá? Rapaz, eu tava conversando com isso recentemente com alguns alunos, né? Que eu falei assim... Bom, eles pediram, né? Pô, vamos fazer uma última conversa da turma pra falar sobre como é que eu vou ganhar dinheiro sendo roteirista, como é que eu vou me manter. Porque não adianta, né? Às vezes a gente fica naquela coisa romântica, mas assim, se você escreve, você quer que alguém leia. Claro. E se você quer se dedicar pra escrever melhor, você vai precisar que alguém leia e pague por isso, pra você ter capacidade de fazer isso ainda melhor. Então, a gente sempre entra nessa conversa e eu gosto de falar sobre isso, né? Eu sempre falo assim, bom, vamos falar logo de dinheiro, sabe? Sim. Porque, inclusive, esse mercado que a gente vive, ele tem muitas ciladas. Por exemplo,
Muitas vezes, você sabe muito bem, que eu já passei por isso, já passo por isso, todo roteirista passa por isso, que muitas vezes vem alguém e fala, cara, você escreve muito bem, eu quero investir em você, eu já tenho os meios, eu já tenho as pessoas certas pra gente vender esse projeto, só que eu preciso que você escreva a Bíblia e depois o roteiro sem receber nada. E eu sempre falo, olha, pra quem tá começando, toma cuidado com essas ciladas, porque escrever é um processo que dá muito trabalho. Então, idealmente, você tem que fazer isso quando já tem alguma fonte que te financie de alguma maneira, a não ser que seja um projeto seu, pessoal. Sim. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo, ó, tome cuidado, desconfie. Porque aparecem 1000 coisas, 1000 promessas. Ah, tá surgindo um prêmio de roteiro tal. Aí você às vezes fica assim, pô, se eu ganhar aquele prêmio de roteiro, você vai ter visibilidade. Não é bem assim também. Sim. Né? Eu conheço várias pessoas que ganharam um monte de prêmio de roteiro, aí quando chega no edital, bate e não passa. Porque aí o edital quer outra coisa. Ou chega na produtora, a produtora não dá nem a mínima. A maioria das produtoras brasileiras dão a mínima pra prêmio de roteiro. Sabe? Vencedora do Frapa do ano passado. Ganhou nada do Paulo Gustavo. Mesmo projeto. Mesmo projeto. E aí você vê que é um pra quem tá entrando, pra gente já é complexo entender. É difícil entender. Pra quem tá entrando deve ser assim a maior loucura. E aí o que eu digo pra quem tá entrando é, você tem que primeiro saber se é isso que você quer mesmo. Porque tem que ter amor mesmo pelo negócio. Todo mundo que entra nessa tá apaixonado, né? Sim. Mas saber se é isso que você quer mesmo, inclusive de saber que vai ser um perrengue, que demora um tempo até isso virar uma coisa rentável, e às vezes pode passar um ano e não ser rentável. Sim. E você fazer outras coisas, e tá tudo bem, não é vergonha nenhuma fazer isso. Mas saber se é isso que você quer mesmo, porque, né, tem que ter essa determinação. E ter uma noção que eu acho que hoje pra mim tá cada vez mais clara, que é, você tem que saber escrever bem, porque se você não saber escrever bem, uma hora alguém vai descobrir que você não escreve bem e você não vai aparecer mais. Mas ao mesmo tempo você tem que ter uma atenção muito grande para construir conexões, porque é triste dizer isso, mas a gente está num mercado que infelizmente as pessoas leem cada vez menos. E se isso é verdade pro público, porque por exemplo, eu acompanho às vezes o pessoal, né, que vai pra Bienal, evento literário, muitas vezes a galera vende muito livro porque tem uma personalidade e tal, e muitas vezes o público que compra nem lê o livro, compra tipo assim, pô, eu gosto tanto daquela pessoa, vou comprar ela e vou levar pra casa. Então, só que isso afeta também a parte profissional. Então, eu já lidei com muitas pessoas assim que são produtores executivos ou tá em produtora que não leem roteiro. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa que é selecionada para entrar no projeto é alguém que é amigo de alguém, que indicou alguém. Então, assim, tem que estar de olho nisso também, sabe? Hoje é uma preocupação crescente para mim. Tá, eu quero bombar, quero escrever bem, mas eu sei que eu vou ter que dividir essa atenção com essa parte de criar conexão. Se eu pudesse, eu não dividia, tá? Fazer o network, né? O famoso network. Exato, fazer o famoso network. Então, eu diria que para quem tá começando, sabe, vai ser um pouco assustador, porque hoje em dia a gente tá num lugar que o mercado tá encolhido, tem muita concorrência, e você vai ter que se virar aí de escrever bem, fazer conexão. Nossa, assim, é uma trajetória longa. Mas eu sempre falo isso porque tá desanimando todo mundo, né? Desista. Desanimando. Mas sabe por quê? É que tem aquela pessoa que fala, se eu tô aqui, você pode estar aqui também. Sim. Não acho uma boa, sabe? Eu não acho legal falar isso, porque aí, talvez você fala assim pra alguém, a pessoa cria uma expectativa. Sim. E o pior, tem a galera que eu conheço que tá nessa, e eu já fui assim, eu parei com isso. Que é tipo assim, a pessoa já tá colocada no mercado e fica, ah, é feriado, eu estou aqui trabalhando. Ah, trabalhar com roteiro é muito bom, eu posso virar 3 noites fazendo isso. Você tá dizendo pra aquela pessoa que depois você vai falar, você pode ser igual a mim, que ela tem que ficar 3 dias virada à noite. Não, gente. É a famosa meritocracia, né? Se esforce, que uma hora você chega. Uma hora não você chega. né? Não, e dê sua alma. E eu acho isso complicado, porque às vezes a pessoa não tem espaço pra todo mundo, né? Sim. É o que todo mundo sempre fala. Não tem espaço pra todo mundo. É um mercado que se muda toda hora, dependendo da tendência, dependendo do que tá em voga, vai mudar tudo. E às vezes você precisa dar um time, assim, pô, eu não vou conseguir ficar 10 anos trabalhando de graça, eu preciso, entendeu? A maioria das pessoas não pode fazer isso. Sim. E até a questão do ócio criativo, né? Você precisa ter um tempo pra descansar, pra seu juízo ficar. E porque assim, ó, tanto eu quanto vocês podem falar sobre isso. Quando a gente começou a fazer roteiro, assim, tipo, antes da lei TV paga, ninguém esperava que ia ter essa revolução. Então quando isso apareceu, pra gente foi tipo assim, opa, já estamos aqui, agora vamos se encaixar. Vamos embora. Só que pra quem chega agora, já passou, já tem 10 anos que passou isso. Então já tem muita gente que tá no mercado há muito tempo, e toda essa A gente saiu daquela falácia de não tem roteiristas no Brasil, agora não tem espaço para roteiristas. Exatamente. Para tanto roteirista, né? Mas assim, é isso. Tente equilibrar estudar e ser bom roteirista com fazer network, porque uma coisa só não resolve a história. Maravilha. Então, obrigada, Marcelo. Eu agradeço esse bate-papo, acho que, né, ter esse tempo e essas trocas, acho que
Eu te admiro muito, você sabe, não sou seu amigo. Obrigado. Acho Também, né? A gente já se acompanha há muito tempo, já fizemos oficina juntos. Isso. Vai ter projeto que a gente vai fazer junto aí em breve. Com certeza, muitos ainda espero que venham outros Sim. e outros. Sim. Né? Tem alguns pontos de contato mesmo da própria trajetória. Totalmente. Então, acho só, quer falar alguma coisa, né, pra encerrar? Na verdade, sim, eu queria agradecer porque falar de roteiro eu fico muito empolgado. E aí a gente, quem sabe um dia a gente não faz um podcast só de roteiro, porque eu acho, assim, um tema interessantíssimo. E eu espero que o seu podcast, inclusive, também tenha uma vida longa aí, porque, pô, a gente tem que se unir, inclusive, pra falar desse lugar que a gente tá, né, enquanto da Bahia, do Nordeste, porque a gente produz, e nós somos altamente especializados, você vê. Você é uma pessoa que tem doutorado, você é uma pessoa que tem doutorado, que tá se dedicando a isso há tanto tempo, e muitas vezes nossas vozes não são ouvidas, né, pra fora daqui. Então, acho que é uma oportunidade aí de ouro, e quem sabe aí, né, você já vai estar daqui a uns anos na 15ª temporada. Amém. Né, onde já te encontram também, pode fazer seu merchan também. Ah, claro. Ó, eu vou divulgar meu Instagram, que é @marcelo.o.lima. É fácil, que é Marcelo Oliveira Lima, então marcelo.o.lima. E eu tenho um site que é www.marceloroteiros.com, que lá eu fiquei gastando assim, botando coisas que eu tinha. E aí na época, né, com edital, tem curso gratuito, tem roteiro que eu botei lá. Então são 2 lugares que dá pra conversar e trocar ideia. Ali é bem legal mesmo. Eu indico aos meus alunos. É mesmo? Eu falo de roteiro. Aqui tem exemplo de roteiro, tem um bocado de coisa. Quando eu recebo uma galera, tipo, poxa, eu não tenho dinheiro pra fazer curso, mas eu vi que você tem um curso gratuito. Aí troca as ideias lá, é legal. É massa. É massa. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Ficamos aqui. Não esqueça também de curtir a página, de indicar pros amigos e até a próxima.